Como vencer a negatividade, capítulo 17 do livro Não Temas o Mal. A criação negativa é um processo em curso em todo o ser humano. Porque, caso estivessem livres dela, vocês não seriam humanos. Não viveriam neste plano de consciência que expressa um certo grau de desenvolvimento. A humanidade é livre até certo ponto, de forma que as pessoas também criam de forma bastante construtiva. Porém, em graus variados, a criação negativa continua em ação na psique. Isso significa que é tarefa da humanidade nesta Terra lutar para sair dessa criação negativa e tornar-se cada vez mais livre das suas amarras. Isso não é fácil, pois a fascinação por qualquer processo criativo toma conta das pessoas de maneira tal que elas querem permanecer nele. Minha função é ajudá-los, passo a passo, a diminuir ainda mais a força do seu envolvimento negativo com os processos criativos distorcidos. Existe todo um mundo de diferença entre uma crença intelectual nesta filosofia e a percepção clara e precisa que você cria negativamente, de que a própria infelicidade que deplora é causada por atitudes negativas que você cultiva em segredo e as quais quer manter. Isso não significa que os problemas que você vê na sociedade não tenham existência real. Sim, eles existem. Contudo, eles não poderiam afetá-lo verdadeiramente caso você não estivesse, profunda e ainda inconscientemente, contribuindo para esses mesmos problemas sociais que tanto deplora. Você não é jamais uma vítima inocente e a própria sociedade é apenas a soma ou resultado da constante criação e produção negativa, a sua e a de muitas outras pessoas. Essa percepção é chocante e dolorosa a princípio, mas apenas enquanto você continua disposto a não abandonar a negatividade. Caso não abra mão dela, você realmente vai precisar da ilusão de que os outros a causam. Você espera alcançar a bem-aventurança sem enfrentar esse aspecto de si mesmo que a torna inatingível. Espera tornar-se um ser humano que aceita e respeita a si mesmo sem abandonar tudo o que verdadeiramente serve de entrave à sua integridade. Olá, eu sou o Luís Filipe e este é o Estrada que Segue. Estamos aqui a ler excertos do capítulo 17 do livro Não Temas o Mal. Vamos lá continuar. 3 formas para encontrar a saída. É evidente que o primeiro passo consiste em localizar, determinar, reconhecer, aceitar e observar as suas próprias atitudes negativas. O segundo passo é questionar, no mais profundo do seu ser, os seus sentimentos e reações particulares em relação a essa produção negativa e a sua própria intenção deliberada e escolhida. Você verá, então, que tudo isso lhe agrada, que você encontra aí algum tipo de prazer e não deseja abandoná-lo. O terceiro passo é achar o seu caminho trabalhando com perseverança através das consequências e ramificações exatas da sua produção negativa sem encobrir nenhum detalhe, nenhum efeito, mesmo que colateral. A percepção e a compreensão precisa dos efeitos danosos que essa produção negativa tem sobre você e sobre os outros devem ficar muito claras. Não vai adiantar aliviar a culpa da sua criação negativa, dizendo que você só pode fazer mal a si mesmo. Você precisa de ver que não pode prejudicar a si mesmo sem também prejudicar as outras pessoas. Da mesma forma que não pode fazer mal aos outros sem ser atingido. O terceiro passo consiste também em ver o prazer que você obtém da sua produção negativa. Não vale nunca o preço exorbitante que você paga por ele, porque tudo o que você mais deplora em si mesmo na sua experiência de vida, diretamente é resultante dela. Você sacrifica a alegria, a paz, a autoestima, a segurança interior, a expansão e o crescimento. O prazer em todos os níveis do seu ser e uma existência significativa e sem medos.
Outro aspecto ainda do terceiro passo é a procura da compreensão de que o prazer obtido com o facto de ser destrutivo em seus sentimentos e atitudes não é aquilo que tem de ser abandonado. De facto, o mesmo prazer será transferido para a criação positiva, na qual você pode expandir-se de forma feliz e sem culpa, sem pagar o preço alto que agora paga pela criação negativa. No segundo passo, você ainda está separado dos efeitos. Você pode ver que a causa é a sua destrutividade e admiti-la, porém, não vê ainda a ligação desse facto com tudo o que deplora na sua vida. O elo de união entre causa e efeito continua ausente. Enquanto essa ligação não for estabelecida, você não pode realmente querer abandonar a negatividade. É preciso que você enxergue o preço exorbitante que paga por isso para ficar verdadeiramente motivado a querer abandoná-la. O segundo passo talvez seja o mais difícil de atingir. Ele certamente constitui a mais drástica mudança na percepção de si mesmo e dos processos da vida. Papéis e jogos. Para facilitar a descoberta desse elo de ligação da fascinação positiva com a criação, será preciso que você reconheça a destrutividade e a negatividade sobre vários tipos de fachadas, os fingimentos, as defesas, os jogos, as autoimagens idealizadas, as formas específicas de negação que você usa para esconder a sua destrutividade. Todas essas máscaras são hipócritas. Para se esconder dos outros, e principalmente de si mesmo, você produz algo que parece ser o oposto daquilo que oculta. O papel assumido torna-se como que uma segunda natureza, mas ele não tem nada a ver com você. Ele é meramente um hábito que você não pode abandonar enquanto não estiver disposto a olhar o que existe por detrás dele. Contudo, o papel assumido contém os mesmos aspectos que você tenta tão ardentemente ocultar. Se você se esconde e o seu papel é de ser perseguido pelo ódio e pelas injustas acusações dos outros, nessa falsa ideia jaz o seu próprio ódio. A fachada do papel nunca é intrinsecamente diferente daquilo que ele encobre. Fingir ser uma vítima do ódio alheio é ela mesmo uma atitude de ódio. Esse é apenas um exemplo. O próprio jogo tem de ser exposto, não só para revelar o que oculta, mas também para pôr a nu os seus verdadeiros aspectos e o que eles realmente significam. A energia criadora negativa está totalmente envolvida na imagem apresentada. O papel ou o jogo que você adota, na ilusão de que ele elimina a sua deliberada destrutividade, é a primeira camada que deve ser confrontada. Então, você pode começar a dar os passos que esbocei acima. Algumas vezes, esses passos sobrepõem-se. O quarto passo. Quanto mais percepção você tiver do jogo que você entretém com a vida, jogo no qual você só pode perder, quando se aferra ao falso papel que encobre atitudes destrutivas, tanto mais ficará motivado a abandonar tudo isso. Você vai fortalecer a sua vontade. Isso vai levá-lo ao quarto passo, que é o verdadeiro processo de recriar a substância da alma. Através da meditação e da prece, formulando pensamentos deliberados de verdade a respeito de todo esse assunto e imprimindo-os no seu material psíquico, a recriação começa e continua à medida que você se torna mais adepto. Quando você perceber que lhe causa prazer demorar-se sobre tudo isso no seu interior e não modificar a sua perspectiva e atitude, ou sentimentos, você pode começar a recriar. Quando você vê a falsidade das suas pretensões, você pode então lembrar-se que quer ver o que está por detrás dessa fachada particular, da sua atitude de acusação e de sentir-se vítima, qualquer que seja o disfarce que isso assuma. Cada reconhecimento objetivo dos seus fingimentos permite-lhe querer estar em uma verdade mais profunda, abandonar essas falsidades e encarar a vida com atitudes verdadeiras e honestas.
A formulação dessa intenção e do apelo aos poderes superiores que existem em você para que lhe prestem ajuda é o quarto passo. Outra parte do passo 4 é dirigir uma pergunta concisa ao seu ser interior. Que abordagem posso usar para viver a minha vida sem fingimentos? Como você se sente inventando melhores maneiras de responder às expectativas da vida? Quando criar, formule frases de forma bastante concisa. Afirme que o que você faz não funciona. Diga porque não funciona e aquilo que você quer fazer de forma diferente. Essas afirmações, se feitas com convicção, têm um grande poder criador. Esses são os passos para uma purificação mais profunda e vital. Esta é impensável sem que se passe por esses 4 passos, assim como também é impensável sem que se receba qualquer ajuda ativa. É difícil demais fazê-lo sozinho. É pura ilusão esperar, consciente ou inconsciente, que o enfrentamento desses aspectos do seu ser possa ser evitado, contornado, ignorado ou afastado por algum meio espiritual mágico. A autorrealização, ou o ato de se tornar verdadeiro, ou ainda a chegada ao seu centro espiritual, ou qualquer outro nome que você queira usar para descrever o objetivo de toda a vida, não pode ocorrer a menos que você encare as suas negatividades e hipocrisias mais profundas. Muitas são as pessoas que querem galgar alturas espirituais, mas que abrigam a ilusão não expressa de que podem evitar enfrentar o que venho discutindo aqui. Elas continuam a esconder-se e sempre que são confrontadas com a sua própria verdade intragável, fogem. Sempre que atitudes destrutivas permanecem ignoradas ou intocadas, você vive numa ambivalência dolorosa, pois jamais poderá seguir numa direção quando quer ser negativo. Sempre há o eu verdadeiro clamando pela realidade absoluta e puxando na direção oposta. A unificação da direção interior só pode ocorrer quando a personalidade é verdadeiramente construtiva, sem destrutividades ocultas. Viés de negatividade. Como puderam perceber, faz parte do ser humano ter a negatividade dentro de si. Por norma, a sociedade tende a ter um forte viés de negatividade. Afinal, nós praticamente só vimos e vivemos sobre o negativo. Por exemplo, se alguém estiver a resolver um problema numa escola, por exemplo, num quadro de escola, vocês resolvem o problema todo bem, mas erraram ali uma pequena vírgula, uma pequena letra. Toda a gente vai olhar para aquela pequena letra, para aquele pequeno problema que vocês ali tiveram. Imagina que estás a resolver uma tabuada, a tabuada do 8, e enganaste-te num resultado. 9 estão certos, mas as pessoas só vão ver o resultado errado. É por aí. Nós temos tendência a olhar apenas para o negativo e há que tentar mudar isso. Todos nós temos negatividade, todos nós temos problemas dentro de nós próprios. Mas temos de tentar alterar isso, melhorar isso e balancear as coisas. Porque não podemos viver apenas no negativo e também não podemos ser positivos ao extremo, no sentido de que nada de mal vai acontecer. Eu posso me empoleirar num prédio, posso me atirar de um prédio abaixo, que não me vai acontecer nada porque eu sou extremamente positivo. Não, nem uma coisa nem outra. Há que saber equilibrar as coisas. Encarar a vida com alguma realidade. Nem tudo é mau, nem tudo é bom. Há que haver aqui um certo equilíbrio. Equilibrar a nossa negatividade e, claro, acima de tudo, conhecer o nosso interior, perceber aquilo que está mal dentro de nós. Isso é fundamental e super importante. Outra coisa que volta a ser mencionado aqui são as máscaras. Todos nós temos a nossa máscara levantada, por vezes mais do que uma, dependendo da situação social em que vivemos. Podemos ter uma máscara para o trabalho, podemos ter uma máscara para a família, podemos ter uma máscara para os amigos. Que tal deixar essas máscaras de lado
e ser apenas e somente nós próprios. Tu podes ser tu próprio e, de certo, que tens qualidades e que tens algo a transmitir, algo a entregar às pessoas, mesmo sendo tu próprio. De que te adianta viver uma vida de fachada, escondido atrás de máscaras e mais máscaras? De certo que alguma coisa poderá desagradar-te profundamente no meio disso tudo. Portanto, há que alterar isso. Larga as máscaras e sê tu mesmo. E para finalizar este vídeo, vou ler um excerto do livro que está a aparecer aqui no ecrã, Cérebro de Buda. Não tenho a versão física deste livro, pelo menos por enquanto, e vou-vos ler um excerto deste livro que basicamente fala sobre esta parte do nosso cérebro fluir consoante os sentimentos que nós temos. Portanto, podem ser negativos ou positivos. Vamos lá ler este pequeno excerto. Quando a nossa mente muda, o cérebro também muda. Segundo a máxima do psicólogo Donald Hebb, quando os neurónios se ativam juntos, ficam conectados. De facto, a atividade mental cria novas estruturas neurais. Assim, mesmo pensamentos e sentimentos fugazes podem deixar marcas duradouras no seu cérebro, à semelhança de um aguaceiro de primavera que pode deixar pequenos trilhos numa encosta. Por exemplo, os condutores de táxis de Londres, cujo trabalho requer que se lembrem de ruas sinuosas, desenvolvem maiores hipocampos, uma zona essencial para criar memórias visuais espaciais. Pois essa parte do cérebro é mais exercitada. À medida que se torna uma pessoa mais feliz, a zona frontal esquerda do seu cérebro torna-se mais ativa. O que flui através da sua mente molda o seu cérebro. Assim, pode utilizar a mente para mudar o seu cérebro para melhor, o que beneficiará todo o seu ser, bem como qualquer outra pessoa cuja vida influencia. Basicamente, pensamentos negativos fazem o nosso cérebro ficar mais negativo e funcionar de um modo, e pensamentos positivos fazem funcioná-lo de outro modo completamente diferente. Nós podemos tentar influenciar o nosso cérebro a tentar colocar dentro pensamentos positivos. Portanto, é isso que nós todos devemos tentar fazer. Espero que tenham gostado deste vídeo. Deixem o vosso like, subscrevam o canal se ainda não fizeram e comentem com a nossa hashtag #SouMeuPróprioGuia. Fica bem e tu já sabes, tu podes ser o teu próprio guia. Nunca duvides disso.